Fala aí, galera. Aqui é o Cidadão X. Agora vamos falar sério aqui. Vamos falar sobre o Anonymous. Anonymous ficou na moda de novo, né? De uma hora para outra aí, quando eles tomaram partido aí da causa antissistema, que foi deflagrada por causa dos protestos antirracismo nos Estados Unidos, e em conjunto com uma série de outras revoltas populares legítimas contra estados, governos, corporações, que vem surgindo pelo mundo inteiro. Então o Anonymous resolveu tomar partido porque muitas vezes a gente está lutando uma luta totalmente desigual. É desproporcional a força do sistema contra a força da massa. Ainda que eles nos temam, eles têm muito mais condições, estão muito mais preparados para nos conter do que a gente para derrubá-los. Então o Anonymous resolveu tomar parte. Mas vamos com calma, galera. Sobre essa fama repentina que o Anonymous retomou agora, né, nos anos 2020, eu até entendo, sabia? Porque muito da nossa geração, né, eu sou um cara um pouco mais velho do que a massa aí jovem, essa galera, ela tinha uma imagem dos grupos de hackers, e o Anonymous eu acho que ficou o mais famoso deles, né, por questão da parte simbólica, da máscara, das ações, né, coisa que ganhou mais exposição na mídia no passado. Então tem uma geração de pessoas que viu os Anonymous como uma espécie de heróis. Misturava muito as ações dele com questões até de ficção, né, de filme, entretenimento, de tão audacioso que era o negócio, de tão abusado que os caras eram. E conseguiram ter algumas vitórias práticas mesmo, que colocaram os caras em destaque, né, no hall de heróis. A gente olhava para os hackers naquela época e falava, pô, esses caras têm condições de derrubar o sistema. Porque o sistema basicamente é isso, né, cara? Desde que começaram a desenvolver esses sistemas de informática, computação, internet, muita gente percebeu o poder por trás disso, principalmente para controlar cada vez mais o sistema. E algumas pessoas também entenderam, né, o poder que isso tinha de prejudicar as pessoas. Com isso, o sistema começou a recrutar pessoas, né, com condições técnicas para tal, para desenvolver cada vez mais esse programa. Um programa que poderia ser usado para o progresso total da nação, né, da humanidade, de repente ficou corrompido pelo próprio sistema e começou a aperfeiçoar, inclusive, a questão da própria segurança, para que ele seja protegido. Porque eles sabiam que outras pessoas iam perceber o potencial de arma que o sistema de informática tinha contra a população e iam reagir contra isso. Então, para proteger esses sistemas, eles começaram a desenvolver mecanismos de segurança cada vez mais pesados, para trabalhar com internet, computação, sistema de informática. Cada vez mais a segurança era reforçada, né, com o próprio recurso tecnológico, que ia se modernizando aos tempos. Ocorre que algumas pessoas que trabalhavam nesses sistemas entenderam o que o sistema estava fazendo, corrompendo, né, o sistema de informática, né, o futuro da humanidade, e começaram a trabalhar contra. Quanto mais eles reforçavam, né, a segurança, né, da questão da internet, informática, computação, mais algumas pessoas procuravam brechas e criavam essas brechas artificialmente para poder atacar o sistema quando fosse possível. Porque a ideia, né, do Anonymous ou de qualquer um que luta contra o sistema é liberdade, cara. Ainda que seja só liberdade de expressão, né, ou liberdade de ação, como o Anonymous prega muito, né, entre os seus princípios lá, porque não dá para você deter o progresso. O que dá é para a gente tentar impedir que algumas pessoas corrompam esse progresso em benefício próprio, né, e em prejuízo da maioria. Essa é a luta, basicamente, aqui. Então, lá no passado, tinha uma questão de princípios envolvidos ali, né, dos hackers combatendo os governos, as corporações, e a gente que era meio impotente diante das ações deles, a gente gostava muito de ver que alguém estava batendo de frente com o Estado, com o sistema. Hoje, também entendo, né, que essa galera mais jovem fica meio que, né, empolgada com as ações de um grupo de hackers, porque eles entendem a capacidade, o potencial que tem a internet hoje de mudar alguma coisa, de mobilizar pessoas, de informar, de revelar coisas para que as pessoas tenham ciência real da verdade. Então a molecada mais jovem, ela fica empolgada porque ela está vendo que são pessoas que estão fazendo alguma coisa dentro do mundo, dentro do universo delas. Os jovens são muito focados com internet, celular, computador, né? Parece que nem vivem sem isso mais. Faz parte da evolução da humanidade hoje. Não sei se muito para o bem, ou alguma coisa distorcida por mal. Como eu falei, né, eles tentam sempre corromper tudo que surge na humanidade,
para tentar garantir o benefício de alguns poucos em prejuízo de muitos. E de repente ressurge um grupo de hackers famosos e começa a fazer um monte de coisa na internet aí, começa a ameaçar, tumultuar, causar aquele alvoroço, vira meio que modinha. Isso, infelizmente, não é uma coisa muito legal por questão de luta e princípios, mas é, uma espécie de ganho para o coletivo. Ainda que seja modinha, se for uma modinha para o bem, não tem problema. Então é muito legal ver essa galera mais jovem empolgada com Anonymous, tanto quanto as gerações passadas esperavam, dos Anonymous, um ataque, contra o sistema de maior proporção. A galera às vezes olha o meu canal e vê que eu estou usando essa máscara aqui e até confundem um pouco com a questão dos Anonymous. Os Anonymous também adotaram essa máscara como símbolo. Quanto à questão da máscara, cara, eu acho que tanto da minha parte quanto dos Anonymous, e eu não faço parte do Anonymous, não oficialmente, e eu vou explicar isso para vocês no final, a ideia aqui é garantir anonimato, galera. Exclusivamente, pelo menos da minha parte, entendo que é garantir o anonimato. Correto? O Anonymous está lidando com o sistema, com o Estado. E os caras têm recursos e suportes que é totalmente inconcebível, imperceptível para a gente o tamanho do poder desses caras. A gente não tem uma real noção. E essa garotada aí, o pessoal garotada, esse pessoal envolvido nos Anonymous, ou grupos de hackers que se oponham ao sistema, eles têm noção, pelo menos uma base, do que o governo, do que o Estado é capaz de fazer. Então eles usam de suas habilidades excepcionais para combater o sistema e outras pessoas ficam limitadas às suas próprias condições técnicas, também combatendo o sistema, o que é o meu caso. Mas o anonimato, ele é essencial para garantir que você continue lutando contra o sistema. No caso dos anônimos, porque eles usam recursos tecnológicos para se manter anônimos, para resguardar inclusive sua própria identidade física, a ideia, cara, é a gente não se expor. Nenhum de vocês deveria se expor contra o sistema. Individualmente, pior ainda. Então, a garotada do Anonymous, ela tem essa ideia. Ela tem essa base da segurança pessoal ser essencial para você continuar na luta. Porque se você se expor, os caras vão te pegar. Na verdade, eles podem te pegar quando eles se esforçam e têm interesse em você, eles vão te pegar. Mas dentro do universo da internet é muito mais complicado. E é muito mais fácil você adotar algumas medidas de segurança para impedir ou para dificultar o trabalho dos caras. Só de dificultar o trabalho deles, você já desestimula os caras a investirem atrás de você. Mas a liberdade que o anonimato nos dá para reclamar, para protestar, para denunciar, para revelar a verdade, é essencial para continuar a luta. Porque parte das armas do sistema contra a verdade é a censura, é a coação, é a intimidação. Então eles fazem isso. Eles têm uma parte de um programa de defesa que une especificamente essa ideia de censurar quem se levanta contra eles. E neutralizar qualquer tipo de ameaça, principalmente se for a verdade exposta contra eles. Então eles vão adotar algumas medidas até rigorosas para se proteger. Então a ideia, por exemplo, é pegar pessoas que falam a verdade. Principalmente através da censura e se a coisa se agravar um pouco mais ou eles acharem necessário, eles podem recorrer a questões mais graves, mais radicais. Como neutralização, criminalização da pessoa, forjar, por exemplo, que ela é uma criminosa, ou até matar essas pessoas. Então, o anonimato muitas vezes garante que você se oponha ao sistema sem aquele medo da repressão total contra você, da perseguição, da censura, da capacidade de intimidação que os caras têm. Quanto à questão da máscara coincidir entre o meu canal e o Anonymous, é interessante porque eu escolhi essa máscara não pelos Anonymous. Eu escolhi essa máscara porque representa uma máscara fácil de se encontrar. Eu acho que isso também faz parte da ideia do Anonymous, quando mobilizou uma galera para ir às ruas, e foi o primeiro protesto físico deles, usando os recursos de internet para interligar as pessoas e promover um protesto real, legítimo, com pessoas reais nas ruas. E a máscara mais simples, que representava oposição ao sistema, e era uma máscara fácil de se encontrar, é essa daqui. É a do Guy Fawkes. Um cara que tentou fazer uma revolução contra o Estado pela força. Ele entendia que não dava mais para ficar limitado a debates políticos ou a questão do individualismo que acaba oprimindo os revoltados. Você tem que ganhar força, tem que causar impacto na luta contra o sistema. E ele tentou explodir o parlamento numa ação meio maluca lá e acabou virando símbolo da guerra contra o sistema. Entende isso? Então a máscara representa essa parte.
Né? Quanto à questão dos anônimos, eu entendo que eles estão lutando contra pessoas muito poderosas. Qualquer grupo de hackers que se oponha ao sistema, eles estão lutando contra pessoas que têm uma capacidade de reação muito grande. Então é muito perigoso falar contra esses caras. Então eles precisam, como eu disse para você, garantir o anonimato. Eu preciso garantir meu anonimato não por uma questão de não ser pego pelo sistema. Cara, eles têm tantos recursos tecnológicos para me pegar, por exemplo, seria simples para eles rastrear o meu IP. Né? Ou rastrear, usar o meu celular, que é um equipamento espião criado pelo sistema, para descobrir onde eu estou. Para ter, por exemplo, uma noção ou uma confirmação da minha rotina de deslocamento diário. É simples para o sistema fazer isso. Rastrear o seu celular, rastrear o seu computador através do seu IP, rastrear até a sua televisão, né, a sua conta vinculada na Netflix, rastrear o seu videogame. É fácil para o sistema isso. Ele tem diversos recursos tecnológicos para descobrir e te monitorar o tempo todo. Não estou nem falando de satélites espiões, câmeras de segurança, sistema financeiro. Tudo isso trabalha de maneira interligada para facilitar a seleção de perfil que eles fazem e a identificação de possíveis ameaças dentro da massa. Tudo trabalha contra você, tudo ao seu redor trabalha contra você o tempo todo. Inclusive tem pessoas, agentes infiltrados dentro do seu círculo de amigos que fazem o serviço sujo de te espionar sem que você perceba. Por exemplo, monitorando a sua rede social. Ainda que façam sem que eles próprios tenham ciência do que estão fazendo, eles fazem. Eles estão cuidando de você. Eles estão te observando o tempo todo. Então eu sei, por exemplo, que eles podem, através de um vídeo meu, tentar identificar a minha voz, reconhecimento de voz. A máscara pode até dificultar um pouco, né, a minha voz real aqui, mas dá para eles corrigirem esse problema aí com sistemas de identificação mais modernos, como por exemplo tentar identificar a íris do meu olho. Né? Ou pegar as minhas digitais, já que eu não uso luvas aqui, aproximar algum efeito de câmera e identificar as minhas digitais. Cara, eles podem me pegar se quiserem. É difícil pegar um grupo de hackers, porque basicamente parte da luta deles é se manterem ocultos, se manterem preservados, reservados e seguros contra o sistema para poder continuar lutando. Entende que tem essa diferença? Mas a ideia da máscara é basicamente a mesma. Então, cidadão X, por que você usa máscara se você sabe que os caras podem te rastrear e estão fazendo isso nesse momento? Cara, a máscara é mais uma questão pessoal minha, do símbolo da luta, uma questão que coincide muitas vezes com a ideia do Anonymous ou qualquer um que se opõe ao sistema. A gente não está aqui pela fama, não pelo status, nem por ganho pessoal. Aqui é pela causa, pelo princípio. Então eu não preciso expor o meu rosto, né, para garantir algum tipo de benefício individual para mim. Certo? Aqui é a luta contra o sistema, é a ideia que é importante aqui, não o rosto por trás da máscara. Entende isso? A ideia do Anonymous também basicamente é essa. É a luta contra o sistema. Não importa quem está lutando ao lado deles. Quem faz parte do Anonymous. Entendeu? Agora, tendo uma observação um pouco mais pessoal quanto ao uso da máscara, contra o sistema eu meio que estou indefeso. E eu reconheço isso. Agora, contra os zumbis próximos a mim, eu preciso de algum tipo de barreira para dificultar o trabalho deles. Porque tem gente, né, que é mais emocionada, que é mais suscetível ao controle do sistema, né, feito sobre a massa. São pessoas que são fanáticas em defesa, por exemplo, de um governo fascista. Esses são perigosos. Porque eles podem sim estar programados a fazerem, ou dispostos, inclusive, a se sacrificarem para fazer o serviço sujo do sistema. Então eu tenho que preservar a minha condição física e das pessoas próximas a mim. Pessoas que me conhecem e sabem do projeto Cidadão X, eles resguardam lá um pouco da sua admiração ou apoio ao que eu faço aqui, mas entendem que fora, né, do sistema Projeto Cidadão X aqui, eu sou um cara comum. Talvez nem tão comum assim, pela vida que eu levo. Mas um cara normal, um cara que toma cerveja, um cara que fala bobagem. Entende isso? Essa galera que conhece, sabe o que eu faço, também entende que eu sou um cara normal quando estou fora das câmeras, fora do canal. Ainda que coincidam meus princípios, as minhas convicções, o meu debate político, a minha resistência a algumas situações, né, eles acham que é normal. Mas existem pessoas que podem até me conhecer e desconfiar do que eu faço. Esses, sabendo quem eu sou na vida real, tentam fingir que não conhecem, que não têm certeza do que eu sou. Porque é muito mais difícil se opor na vida real a mim do que você imagina.
né? A condição de vida que eu levo, a profissão, as minhas atitudes, a minha rotina, o meu comportamento pessoal dificulta muito uma pessoa vir bater de frente comigo. Mas o problema são exatamente os fanáticos que, por exemplo, possam me desconhecer. Ou possam ser indicados por alguma pessoa que está insatisfeita, incomodada comigo. E aí esse cara pode tentar alguma coisa. O meu problema, por exemplo, é, sei lá, a polícia local resolver me rastrear. O Anonymous luta contra o FBI, cara. O Anonymous luta contra governos como China, Rússia, né, a União Europeia, né, grandes corporações que têm muita grana para bancar, né, a sua própria segurança. Então é muito diferente a luta, né, entre os anônimos, ou os hackers ativistas, e um cara aqui que tem um canal no YouTube que adquire 5 mil views por vídeo. Eu sou totalmente desconhecido do sistema. E isso garante o anonimato que eu preciso para continuar falando. Se eu fosse um pouco mais exposto, com certeza, eles já teriam vindo atrás de mim de alguma forma. Mas o sistema se limita a tentar me sabotar muitas vezes. Então eu sou um youtuber sabotado pela plataforma falando, diferente de trabalhar, por exemplo, para o Anonymous. Quem me dera ter as condições, né, e as habilidades excepcionais que esses caras têm de lutar contra o sistema, para fortalecer aqui. O Anonymous ele pega muito, né, dos seus recursos tecnológicos e tentam descobrir coisas que estavam ocultas. Então eles têm acesso a algumas informações que eu, por exemplo, não tenho. Eu, cidadão X, eu sou limitado a pegar informações que você também tem aí à sua disposição numa internet comum, no seu dia a dia. Uma simples declaração de uma autoridade. Eu só junto as peças. E aí eu monto o desenho, monto a figura para vocês e apresento. O que o Anônimo faz é colocar essas peças de maneira mais expostas para que a gente consiga confirmar algumas coisas que a gente muitas vezes só especula. Então é diferente a desproporção dentro da luta aqui, cara. O Anonymous eu acho que jamais vai nem saber que existe um canal como o meu aqui. Eu não tenho essa ligação íntima com os Anônimos. Pode ter uma identificação de causa de princípio, mas eu não tenho essa ligação real com os caras. Eu não estou em contato com os Anônimos aqui. E mesmo se tivesse, também não iria revelar. Né? Porque faz parte da ideia. Garantir o anonimato para preservar a luta. Entende? Então é diferente, tá, cara? Eu não pertenço ao Anonymous, como alguns aí ficam desconfiando, esperando, né, com uma certa expectativa de que tal. Não, o cidadão X só pode pertencer ao Anonymous. Não, eu sou um cara comum, igual vocês aí. Assim como qualquer um da luta, né, ou das trincheiras de guerra contra o sistema, né, que pertencem, por exemplo, a um grupo de hackers, também são pessoas comuns. Mas que estão insatisfeitas, que estão revoltadas, que estão indignadas com o que acontece e querem mudar a coisa. Enquanto o Anonymous incomoda grandes corporações e governos mundiais, eu estou preocupado aqui, muitas vezes, limitado, infelizmente, a incomodar um bolsominion do seu vizinho, da sua rede social, né, do outro canal pequeno do YouTube aqui. É isso que eu faço. É desproporcional, né, a nossa batalha. Mas a gente tem que continuar na batalha, ainda que significante, né, que seja a sua luta, você tem que continuar, porque isso dá volume na luta maior. Bom, sobre as ações, ou as últimas ações do Anonymous, né, por enquanto, o que eu entendo de hackers, ativistas, né, eles se limitaram a vazar dados pessoais, restritos muitas vezes, de alguns alvos, que eles entendem que sejam os inimigos da massa nesse momento. Isso, na verdade, não tem um certo efeito prático na luta, né, mas tem um efeito paralelo na revolução. Quanto à curiosidade de alguns, quanto a, por exemplo, a mais informações sobre os anônimos, e já que eles são anônimos, isso dificulta muito você saber sobre eles, né? Quanto ao surgimento do grupo de hackers ativistas, né? Eu falei, pessoas que procuram brechas no sistema para não deixar que ele se corrompa totalmente e seja usado contra a massa. Assim, eu imagino, acredito, pelo que eu sei, dentro das minhas limitadas condições de acesso à informação, que são as mesmas que as suas, eu entendo que os hackers, né, principalmente esse grupo Anonymous, né, que é só um desses vários grupos hackers, alguns são tão anônimos que nem grupo, nem nome tem, nem denominação tem, para dificultar ainda mais, né, o que eles sejam encontrados. Eles são ativistas, mas usam, né, da sua principal habilidade, que seria os recursos excepcionais em informação e tecnologia, para combater o sistema. E eles surgem na época que tinham alguns grupos de bate-papo, né, em esferas mais ocultas, mais restritas, como o 4chan, por exemplo, que garantia ainda mais o anonimato. Então tinha muita gente ali que gostava, né, do desafio de corromper sistemas, de corromper, encontrar falhas, explorar falhas do sistema, acessar informações restritas. Então era um desafio. Quanto mais difícil, por exemplo, hackear a NASA, hackear o governo dos Estados Unidos, hackear o FBI, quanto mais difícil a tarefa, mais estimulava essa galera a tentar
conseguir ultrapassar isso. Eu acho que era uma disputa interna, assim, questão de status, de egos, né, dentre esses hackers. Né, qual o cara que era mais capaz, qual o cara que tinha mais habilidade. E eles conversavam muito, né, logicamente protegidos pelo anonimato de um 4chan, né, um bate-papo lá da Deep Web, eles conversavam muito sobre os seus feitos, sobre suas ações. Mas até então, cara, além de vez por outra ter, sei lá, um ganho pessoal, algum tipo de benefício, que era muito difícil, né, desde a época lá, além disso, né, por exemplo, criar um sistema, descobrir informações e chantagear uma grande corporação ou um grande político, a coisa não passava muito além disso, entende? Era muito limitado. Você lutar contra o sistema individualmente dificulta muito, porque é fácil para as grandes corporações, para as grandes autoridades, né, estimularem um programa ou bancarem um programa de censura. E quanto mais individualista você for, quanto mais sozinho você for, menor é o efeito, por exemplo, de uma denúncia que você fizesse. Então, facilmente eles iam sufocar essa denúncia. Ocorre que se você tem um grupo de pessoas, né, falando a mesma coisa, isso ganha mais força, ganha mais volume. Os hackers da época, né, pelo 4chan, começaram a se identificar, né, que eles precisavam fazer alguma coisa contra o sistema, né, usar as suas habilidades, né, para promover essa luta, e precisavam se juntar de alguma forma. Então eles formaram os primeiros grupos de hackers. Né, e aí compartilhando informações, compartilhando ataques para fortalecer os movimentos e as manobras deles. Então foi muito interessante o surgimento dos hackers por isso. Começou a ter um grupo de verdade mobilizado, né, bem estruturado, bem organizado, combatendo o sistema usando as próprias armas do sistema. Né? O efeito era tão ou melhor do que, por exemplo, um grupo de pessoas na rua carregando uma placa. Era muito mais fácil a polícia conter esse grupo na rua, né, gritando palavras de ordem, do que eles encontrarem hackers anônimos pela internet divulgando informações para todo mundo que eles não queriam que fossem divulgadas. Porque a ideia, basicamente, é expor as pessoas, expor a verdade. E nisso os hackers têm muito mais vantagem do que a gente aqui, que fica repercutindo essas verdades expostas. É uma luta interligada. A gente precisa dessas informações que eles conseguem e eles precisam da gente lutar as ruas. Então o Anonymous até ganhou algum tipo de notoriedade em uma época onde eles já lutavam de maneira oculta contra o sistema, quando eles mobilizaram, usando esses recursos de bate-papo, mobilizaram uma grande comunidade de pessoas a irem às ruas protestar contra o sistema. Protestar fisicamente. Porque a presença física dá legitimidade à causa. Não é só um número, não é só um perfil de internet, não é só um like num vídeo, não é só uma retweetada, né, de algo que é interessante, não. Pessoas reais é o que dá volume na luta contra o sistema. É o que faz o sistema te temer. Porque o sistema sabe que é fácil você simular, né, a legitimidade, simular a adesão de pessoas a um movimento para dar volume a ele. Porque o sistema faz isso contra você. Como, por exemplo, quando eles usam as fake news. Simular uma massa é simples. Agora, quando eles estão observando a massa em movimento, é diferente. Então, lá no passado, os hackers do Anonymous conseguiram promover o protesto da galera indo às ruas, mas para preservar o anonimato dessas pessoas, elas precisavam de uma máscara. E a máscara adotada, né, que seria a mais simples de se encontrar e que representava os princípios, né, defendidos por eles, seria a do Guy Fawkes. E de lá para cá virou símbolo do Anonymous. Veja bem, é o que eu estou sabendo, né, fazendo pesquisas na internet. Né, porque a história do surgimento do Anonymous pode ser muito pior do que isso, ou muito mais fantástica, ou muito menos empolgante do que isso que eu estou falando para vocês. O grupo de hackers, usando das suas habilidades excepcionais, eles podem atacar o sistema de diversas formas. Eles podem atacar, por exemplo, grandes corporações, né, que têm base em sistemas de informática para sua sustentação. O Anonymous ganhou fama no passado quando eles derrubaram, né, o sistema da Mastercard e da Visa, PayPal. Porque o governo dos Estados Unidos havia se incomodado com algumas revelações que o Wikileaks tinha feito. O site de revelações Wikileaks havia tido acesso, né, de informações vazadas de gente de dentro, sobre atividades irregulares, corruptas e criminosas do governo dos Estados Unidos. E o Wikileaks simplesmente abriu essas informações para o público. Em reação a isso, os Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos, forçou inclusive algumas grandes corporações a atacarem o Wikileaks, sabotando financeiramente o financiamento do Wikileaks e também tentando contratar alguns grupos de informática anti-hackers para tentar derrubar o Wikileaks. O Anonymous tomou conhecimento dessa ação do governo dos Estados Unidos e reagiu contra.
parte das corporações sob o controle do governo dos Estados Unidos que atacavam o Wikileaks, faziam parte dessa retaliação, eram a Mastercard, né, a financeira de cartão de crédito, e o PayPal Visa, também uma financeira de cartão de crédito. E o próprio Anonymous conseguiu derrubar os sistemas da Mastercard e do PayPal. Então isso deu muita fama para eles. Acredito que eles tenham feito algum tipo de ataque de sobrecarga, que é o que eles chamam de ataque de DDoS. Vez por outra, grupos de hackers fazem esses ataques, né, em retaliação, ou como crítica, ou como protesto a grandes corporações. Mas são ataques que ficam no mundo restrito deles, lá do universo da internet. Então não chega ao público o que está acontecendo. A não ser que eles derrubem, por exemplo, a Sony, e aí derruba a PSN, que é o sistema de suporte online, né, dos videogames PlayStation, né, e isso aí chamou atenção no último ataque que eu me lembro, de grande efeito, de DDoS, sobrecarga de sistema. Se não for dessa forma, a gente não tem acesso, a gente não sabe o que está acontecendo. Então é restrito ao universo paralelo deles. Existe uma guerra oculta acontecendo nesse momento, e a gente não tem noção, né, que inclui algumas frentes de batalha, como é o caso da internet. É muito legal saber que isso existe, mas é frustrante você não ter acesso a essas informações. Mas o Anonymous ganhou muita fama nessa ação contra o governo dos Estados Unidos. Depois disso, eles combateram outros governos, outras corporações. Como eu disse para vocês, são informações restritas. E o próprio sistema acaba censurando e sufocando para o povo, para a massa não saber que alguém está se opondo a eles. O problema é que é diferente você atacar governos, revelando, por exemplo, crimes de corrupção deles, ou derrubando um sistema, né, que dá suporte para uma financeira ou para um banco, né, com um ataque de sobrecarga, de DDoS, ou atacar pessoas individualmente. Aí a coisa muda um pouco de figura. Eu não acredito que a maioria das pessoas hoje tem informações, né, de crimes cometidos por elas, né, guardadas, por exemplo, no seu e-mail. Então é difícil você expor essas pessoas. E aí vem a outra parte do ataque, do Anonymous, de grupos de hackers, que é o expose que eles falam, né? Seria exposição das pessoas. Então você vai expor uma série de informações, de dados pessoais dessas pessoas, muitas vezes para desmoralizar essas pessoas, para ridicularizar, né, a máscara delas, revelar quem elas são de verdade. Ou então, por exemplo, criar alguns contratempos, algum desconforto na rotina de vida delas. Como aconteceu recentemente com o presidente do Brasil, o presidente Bolsonaro, onde o Anonymous divulgou na internet os dados dos cartões de créditos do presidente da República. Virou uma bagunça na internet, um monte de gente com acesso a essas informações, fazendo uma série de compras mirabolosas na internet em nome do presidente. Virou meme, virou brincadeira, virou piada. Lógico que isso não vai ter um efeito prático para derrubar um presidente da República, mas expõe o cara. Deixa ele mais desmoralizado, deixa ele mais fragilizado. Ele vira uma pessoa vulnerável e ele pode acabar cometendo, inclusive, erros na sua reação. Sobre eles terem cometido crimes e o Anônimo ter acesso, né, a dados que comprovem esses crimes, eu acho que é difícil um grupo de hackers ter acesso se não for num ataque restrito, por exemplo, num ataque específico a, por exemplo, sistemas de comunicação. Né, como pegar informações do WhatsApp, informações do Telegram, direct do Instagram. Se você acessar esse tipo, né, de comunicação dessas pessoas, pode ser que você capte algum tipo de crime. Como aconteceu, né, na Farsa Jato, quando o Intercept, por intermédio de alguns hackers, que estavam recolhendo essas informações, clonando Telegram e WhatsApp de algumas autoridades, para, sei lá, proceder com crime de chantagem com essas pessoas, e o Intercept viu, né, o potencial grave que havia por trás dessas revelações, principalmente que revelava toda a farsa Jato do Moro e os promotores da Lava Jato. E o Intercept usa isso até hoje, inclusive está guardando algumas informações para o melhor momento, né? Mas está difícil ter o melhor momento para atacar o governo, né? Porque toda hora tem alguém atacando o governo com algum grande escândalo. Então o Intercept está guardando algumas informações para a melhor hora. Mas esse tipo de informação, sim, pode garantir que derrubem algumas pessoas de maneira mais efetiva, comprovando crimes. Agora, só a exposição de dados pessoais é um pouco mais complicado, mas faz parte da luta. Você desmoralizar o suposto herói do outro lado, você desmobiliza, inclusive, a atenção, o apoio da massa que ele tinha. Você mostrar que ele é vulnerável, fragiliza, né, o machão, a intimidação, a coação, a reação deles. E a própria reação pode ser desproporcional e criar falhas a serem exploradas. Então tudo faz parte da luta, galera.
Um outro efeito paralelo a isso, nesses ataques de exposing, por exemplo, é que fica muito evidenciado que esses grupos de hackers tiveram acesso a essas informações. Quando eles revelam dados pessoais de algumas pessoas, fotos íntimas, ou então, sei lá, algumas notas, né, de ações suspeitas dessas pessoas, como nota fiscal, alguma observação, algum comentário, quando eles praticam a exposição desse tipo de informação, mostra que eles tiveram acesso a elas. E o fato deles terem acesso a esse tipo de informação, que não tem tanto efeito prático, como eu disse para vocês, para derrubar um governo. Revelar, por exemplo, que o Bolsonaro comprou, né, sei lá, 56 mil reais de combustível em um mês. Não tem um efeito prático para derrubar o governo, mas cria uma sensação de que o cara é corrupto, de que o cara é bandido, de que o cara é canalha, e isso vai desmascarando ele e fragilizando ele. Correto? Mas, o efeito paralelo que eu disse para vocês é o seguinte: como que o Anonymous teve acesso a esses dados? Ou seja, eles tiveram, em algum momento, né, um vazamento interno. O que fica evidente nesse momento é que esse grupo de hackers teve acesso a essas informações em algum momento. Então eles adentraram essas informações restritas, limitadas, né, íntimas dessas pessoas. E o que mais será que eles não captaram lá dentro? Quando conseguiram promover o vazamento? Quando conseguiram invadir o sistema dessas pessoas? O que mais será que eles não recuperaram de lá? O que mais eles não têm guardado sobre essas pessoas? Fotos mais comprometedoras, sei lá, comprovações de alguns crimes por meio de documentos. Muita coisa pode ajudar a derrubar essas pessoas e poderia, quem sabe, a gente tem essa esperança de que estivessem contidas na internet e foram, né, recuperadas pelo grupo de hackers. Então a gente precisa aguardar, né, o desenrolar dessas ideias. Quanto a você ficar esperando o Anonymous se realmente derrubar o Bolsonaro, derrubar o Trump, cara, eu não acredito que vai acontecer dessa forma que você espera. Sem a participação da massa nas ruas, isso não vai ter o efeito, mas ajuda muito a empurrar a massa a ir às ruas, e isso eu reconheço. Quanto à revelação de crimes, como eu disse para você, hoje a galera é um pouco mais sofisticada, inclusive para cometer crimes pelo lado do sistema. Então eles sabem se resguardar, sabem que eles não podem guardar provas, ou que qualquer prova que eles tenham guardado de alguma forma contra si mesmo pode um dia ser vazada e prejudicá-lo. Então eles eliminam inclusive as próprias provas. E tem gente que desconfia muitas vezes que os anônimos, né, não são o grupo original. De alguma forma o sistema tenha os encontrados ou tenha neutralizado as suas ações, intimidado outras pessoas de participarem do movimento, estejam infiltrados lá dentro e a gente esteja hoje lutando a guerra de outra pessoa. Seria uma guerra pelo poder entre grupos ocultos, e os grupos usam, por exemplo, um grupo de hackers famosos como Anonymous, ou assumindo a sua identidade de maneira a, sei lá, enganar as pessoas, né, para mobilizar uma massa aí contra uma outra parte, um outro grupo, uma outra facção. E a gente está sendo usado aqui muitas vezes como arma dos caras. Então a gente tem que ter um pé atrás dessas ações, de acreditar em tudo que eles falam. Muitas vezes eles podem estar usando até essa exposição, toda essa expectativa criada em cima deles, para depois desmoralizar, desmobilizar a causa de resistência ao sistema. Então tem que ser um complemento na luta, mas não pode ser a base da luta, né, o grupo de hackers. Entende isso? É só um apoio, né, que deveria ser assim, entendido pela massa. Mas muita gente acha que vamos derrubar o sistema com os hackers. Os hackers vão nos ajudar a derrubar o sistema. Dentre o Anonymous, até onde eu sei, não é só uma composição de hackers, né, pessoas com habilidades excepcionais em informática. Tem vários outros tipos de membros do Anonymous. Não existe um site oficial contendo lá os nomes dos membros ou um local onde você se inscreva. Cada um, dentro do seu campo de atuação, luta contra o sistema como pode. O Anonymous mobiliza as pessoas umas comunicações mais restritas e acaba organizando a luta deles. Mas eu acredito que fazem parte dos Anonymous jornalistas, fazem parte dos Anonymous algumas celebridades que se cansaram do sistema, fazem parte dos Anonymous pessoas comuns, cada uma dentro das suas condições, lutando contra o sistema, resistindo como pode, lutando do seu lado. Bom, aqui foi o Cidadão X, desculpa a extensão mais uma vez desse vídeo, mas como eu disse para vocês, os assuntos são muito complexos. Mas vamos aguardar aí mais informações, mais acontecimentos a respeito do Anonymous e toda essa mobilização de internet em torno aí do que vai acontecer, a expectativa, né, a esperança de que algo, né, ajude na luta. Mas que é engraçado, galera. É engraçado. Mas eu tô meio, sei lá,
né? A desconfiança, a cautela, a atenção, não me faz simplesmente abraçar tudo não, beleza? Valeu.